Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Guilherme Analisa ao vídeo Orfeu e Eurídice. Orfeu e Eurídice. Eurídice. Orfeu e Eurídice. Mitologia grega. E bora lá reagir. Ó, tá escuro. Agora voltou normal. Eu sei que inúmeras sinfonias e musicais já foram feitos em homenagem a esse mito. Mas pra mim, o melhor resumo dessa história é esse aqui. Deu alavanca, meu saco é uma marreta. Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Gente, Eu não esperava por isso. foi isso? Cara, caiu um cílio no meu olho aqui, peraí. Caiu mesmo? Musiquinha? Tem que ter. Por mais que muita gente nunca tenha ouvido falar de Orfeu e da jornada que ele embarcou, esse personagem até que é bem influente na cultura pop, inspirando filmes, peças da Broadway, um super-herói da DC, sem falar uma lista enorme de músicas, não é que possível. pra minha decepção não inclui a que eu mostrei na abertura. E antes de eu contar Acho que o único Orfeu que eu conheço não é o de Matrix. Não é Orfeu? O que foi? Você tava pensando? Eu tava com Eurídice na cabeça. contar o mito em si, é importante a gente conhecer a origem desse grande bardo que acabou se tornando o maior músico e poeta da mitologia grega. Orfeu é um semideus, filho de Égro, um rei da Trácia, com Calíope, a deusa da poesia épica, sendo ela uma das 9 musas, filhas de Mnemosine, com uma moeda para quem acertar, teve esgotado Zeus. E pra quem não lembra, as musas são aquelas que cantam no começo do filme do Hércules, simbolizando as artes teatrais que entretinham e tocavam os corações dos humanos. Aí essa Calíope teve um caso com aquele rei, engravidou, ele aparentemente estava mais interessado em guerrear do que ser pai. Logo, Orfeu foi criado pela mãe, junto com as musas que tinham um carinho muito grande por ele. E é aqui que a nossa história começa. Porque foi justamente por ele ter crescido nesse meio artístico que Orfeu começou a desenvolver o seu interesse pela poesia e pela música. O talento dele, tanto em cantar quanto em contar histórias, era evidente desde a infância. E tudo isso culminou no dia em que o pequeno poeta, ao acordar de manhã, avista no jardim de sua casa o grande deus Apolo, que na época estava tentando pegar uma das tias dele. Cara. As duas divindades que estavam conversando no quintal veem o garoto e a musa apresenta o sobrinho com muito afeto. Na sequência, o olimpiano, claramente tentando impressionar a cocotinha risonha, dá de presente a Orfeu a sua lira celestial. A partir daí, foi um caminho sem volta. Com o talento passado pelas musas, pelo menos somado legal, a um tudo instrumento divino, entregue pelo próprio deus da música, entre outras 1500 coisas, o filho de Calíope se tornou o maior dos bardos. E pra quem nunca jogou RPG, tá aqui a definição. Orfeu então cresce não só tocando e compondo músicas, como escrevendo poemas. Tem um personagem do Witcher, que é um bardo também. Mas contando as grandes lendas da Grécia. Por onde ele passava, não faltava público e nem mulheres apaixonadas. Na verdade, o talento dele de encantar as pessoas era tanto que alguns diriam que chegava a ser mágico. As pessoas entravam quase num estado de transe escutando o que ele tinha para oferecer. Gente, ele hipnotizava as pessoas como ele se foi faz um dos isso? argonautas na aventura de Jasão, Sim, isso eu lembro. conseguindo acalmar e até silenciar criaturas perigosas com a lira e a voz dele. E foi na volta dessa viagem que o Orfeu, enquanto caminhava por um bosque próximo a uma área rural, avista pela primeira vez a mulher que iria mudar sua vida. Eurídice, que com sua beleza exótica chamou a atenção do poeta semideus, sendo ela uma das Auloníades, as ninfas dos pastos, hoje conhecidas como meninas do agro. E quando Orfeu começou a tocar suas melodiosas canções românticas, Eurídice, mesmo encantada com o talento do jovem,
manteve a compostura e não se jogou aos pés dele como a maioria costumava fazer, Aí, garantindo certíssimo. ainda mais que ele iria se atenção. apaixonar. Que aí não era igual a todo mundo. Então, Aquela coisa, após né? semanas de serenatas, poemas de amor e inúmeras fãs rejeitadas pelo maior bardo da Grécia, Eurídice não resiste ao carisma autêntico de Orfeu e se entrega em seus braços. Isso aqui é só pra agradar a galera que gosta do musical. Alguns meses se passam e por onde o poeta fosse, quase todas as músicas e poesias que se ouviam eram dedicadas à ninfa de seus sonhos, mesmo ela dizendo que ele não tinha mais nada o que provar. E assim, em um paradisíaco vale na Tessália, o casal apaixonado oficializa sua união perante os deuses, Claro, óbvio. com juras de amor eterno, até que a morte os separe. E foi Literalmente. exatamente o que... Assistindo de longe esse casamento, estava Aristeu o apicultor, Quem é um essa semideus porra? filho de Apolo que odiava o nobre poeta. Ih, Porém, por o quê? motivo dessa hostilidade não é dito na história. Se eu tivesse que especular, qualquer coisa. Eu diria que era pelo fato de Orfeu usar a lira que era do pai dele. Talvez até achando que Transpostas ela foi também, roubada. E com esse instrumento, ter conseguido se tornar imensamente mais popular do que ele. Um mero senhor das abelhas. Então, em um ato de inveja, querendo Eurídice para si, Aristeu soltou o seu enxame no meio do casamento para criar uma distração E ainda Cara. e correu para sequestrar a noiva. Sério Não, isso? e ele cismou com a mulher? Por que ele não cismou com o cara? Não, com nenhum dos dois, no caso. Você pegava e levava o cara pra casa. Pô, ainda cismou com a mulher. Que não tinha nada. De inveja, querendo Eurídice para si, Aristeu soltou o seu enxame no meio do casamento para criar uma distração e correu para sequestrar a noiva. A ninfa fugiu desesperadamente tentando escapar de Tadinho. seu perseguidor. E o poeta, conseguindo se livrar do ataque das abelhas, rapidamente foi atrás. Mas o destino cruel ainda tinha mais uma carta na manga. Pois ao correr desatentamente pela floresta, Eurídice foi picada por uma cobra venenosa. Aristeu, vendo isso, fugiu. E quando Orfeu alcançou sua amada, pôde apenas assistir o seu último suspiro em seus braços. Cara, mas aqui a mitologia não tem nada de feliz. Nada. Porque não tem um minuto de Muitos paz. achavam que a ninfa era apenas um romance passageiro na vida do maior bardo da Grécia. Gente, eu tô chocada. Mas a partir desse dia, ninguém mais teve dúvidas do que ele sentia. Ele parou de tocar. Orfeu não parou de compor músicas sobre Eurídice. Ah, tá. Pelo contrário, ela passou a ser o único tema de suas obras. Onde antes ele era um artista capaz de invocar todo tipo de sentimento, agora ele só carregava é só- tristeza e solidão. Cara. Por consequência, todas as apresentações passaram a terminar com o público em prantos. E as vai pessoas inspirar o quê tentavam agora? animar e convencer o poeta de que a dor é passageira e que ele devia seguir em frente. Mas sem resultado. Até que um de seus amigos da época dos Argonautas chega, coloca a mão em seu ombro e diz: nem tudo a música é capaz de resolver. E aparentemente Orfeu levou isso como um desafio. Durante toda a sua vida, não houve nada que ele não tenha como assim? conseguido resolver com o seu talento quase divino. E essa seria a Ele prova disse a coisa final, certa, então. pois o poeta semideus decidiu que iria descer até as profundezas do submundo e trazer Eurídice de volta, custe o que custar. E quem acompanha a mitologia sabe o quão perigosa essa ideia é. Sim. Cara, Por que ele não fica com ela lá? não deve ficar no mesmo lugar, talvez? Quê? Não deve ficar juntinho. A jornada começa indo até o Estige, o rio que separa o mundo dos vivos do reino inferior. E após esperar por algumas horas, ele encontra Caronte, o barqueiro dos mortos. E sendo Orfeu um vivo não iniciado nos mistérios eleusinos, o gondoleiro friamente se nega a levá-lo.
Porém, provando tragédia. mais uma vez que seu dom beirava o divino, o lamento musical que saiu de sua lira comoveu até o coração do Deus condutor, que de bom grado aceitou transportá-lo até a entrada do submundo. É mágico. Chegando lá, ele dá de Moleque cara tem com um dom César, mesmo. o guardião tricéfalo, Ih, tocou a que musiquinha pra ir dormir. imediatamente começa a rosnar na presença de um vivo no mundo dos mortos. E assim como antes, as notas singelas de amor e esperança acalmaram a fera como um afago na barriga de um filhote. Ai, que coisa fofinha. Inspiração para Harry Potter, Sim, que era uma lira. Ou era uma harpa? Era harpa. era harpa. Era harpa, Era que uma harpa. é um pouco parecido, né, com lira. Sim, é um Que pouquinho fazia o parecido. doguinho dormir, 3 cabeças. 3 cabeças. Mas esse aí pode ser uma evolução do Eve. Oh, de 3 cabeças. É. No Eve de meio do 3 cabeças. caminho, Orfeu avista às margens do Estige Narciso, eternamente contemplando seu reflexo, e com seu instrumento celestial, traz um pouco de alento à sua alma atormentada. E por fim, o herói chega ao Palácio de Hades, seu último obstáculo. E após ser conduzido por Caronte até a sala do trono onde o rei do submundo se encontrava, o nobre poeta canta harmoniosamente a história trágica que viveu com mais afinco e emoção do que qualquer ser, tanto mortal quanto divino, seria capaz de reproduzir. Porém, Hades, não abalado, Normal, né? interrompe a apresentação e ordena Nossa, mas tá que com uma ele cara de vá caveira ao aí, né? ponto com o motivo de sua visita. Mas é bem... Ele é bem focado, né? O fato Claro. de eu ter descido até as Olha onde ele profundezas toma da conta. Terra talvez seja uma prova de meu amor por ela. Eurídice não viveu nem metade de uma vida normal. Foi vítima de um acaso cruel. E por isso Eu peço culpa apenas- dos acasos, né? que você empreste ela de volta para mim. Emprestada. Prometo que quando seus dias estiverem completos, Que ela dia? será sua novamente. Quantos dias? Seu talento com as palavras é inegável. É aparente que a música e a poesia correm em suas veias. Mas se buscava o reino das artes, veio ao lugar errado. O que gostaria de ter experienciado com sua amada deveria ter feito em seu tempo de vida. Aqui, o seu amor por ela é irrelevante. O lugar dos mortos é no submundo. Ah, amor, deixa. Um momento. Ela é muito boa, cara. Você gostaria de Mulher. participar da conversa? Amor, eles são um casal tão bonito e a história deles é tão triste. Era bem bonita. Pode abrir uma exceção? Você conhece bem as regras, Persephone. Morreu, vem pra cá. Se Ela eu não fosse mandar de liga. volta todo mundo que você tem pena, esse lugar ia estar vazio. E a gente conversou sobre você me chamar de Moore. Hades, eu lembro que quando a gente casou, você prometeu pra mim que uma vez eu podia ajudar você a escolher o destino de alguém. Sim, eu disse isso. Você tem certeza que você quer gastar isso agora? Você Ele quer afinando. gastar logo agora. Hoje é o seu dia de sorte. E assim, o deus do submundo, após ouvir as Ela gastou nesse momento. Um pouco triste por Com a Hércules. esposa. Com a esposa. Fala isso. A Pensei no esposa do Hércules. Hércules, não, né? Porque o Hércules foi depois. Ah, foi depois. Não, foi antes. É porque é confuso, porque os Argonautas, em teoria, é depois. Mas Ah, ele pegou o então cão foi de 3 depois. cabeças. Como é que o cão tá aí? Eu não tô entendendo a ordem. Ah, mas ele ia trazer de volta, não? Ou ele voltou pra casa depois. Ah, sabe? bom, ele tem que devolver o cachorro, É. é verdade. Por que ela não usou com o Hércules, então? É, Tadinho. ué. Ele sofreu tanto. Ah, não. Pois é. Por que ela não usou com Hércules? Me diga-me vocês. Agora eu tô triste. Triste.
considerações tanto de Orfeu quanto de Perséfone, entrega a seguinte decisão. Vai dar merda. Hades iria Vai, abrir com uma certeza. passagem secreta até o mundo dos vivos para que o casal saísse. E assim que a alma de Eurídice atingisse a superfície, ela voltaria à vida e aos braços de seu amado. Mas... Porém, o deus do submundo colocou uma condição. Para que o poeta pudesse resgatar sua esposa, ele teria que guiar a ninfa em silêncio e sem olhar para trás, apenas confiando que ela realmente o estaria seguindo. Pois se a conexão deles fosse tão profunda quanto Orfeu havia garantido, isso não seria uma tarefa difícil. O jovem semideus aceita com gratidão a oportunidade. Perséfone se despede carinhosamente de seu sobrinho, porque ela é minha irmã das musas, e Orfeu se prepara para iniciar a sua jornada até o mundo dos vivos. O que eu disse, cada um que chega é um parente. É um primo, Se não um é sobrinho. irmão, é primo ou sobrinho, o neto, o bisneto, eu não sei. Tem algum parentesco. A última coisa que ele escuta é Hades avisando que assim que ambos chegassem à superfície, eles só poderiam retornar ao submundo após suas mortes. E assim, o bardo entra pela passagem secreta e começa a caminhar seguindo a única direção disponível. A estrada percorria um longo túnel por entre cavernas sombrias e visivelmente inabitadas. Depois de algumas horas, os gritos das almas sendo torturadas foram substituídos por um silêncio ensurdecedor. Pensou em tocar sua lira para fortalecer seu espírito, mas isso talvez quebrasse a regra que lhe foi dada. A partir desse momento, Tem silêncio. sua sanidade começou a decair. Que Em uma das pontes que teve que atravessar, jurou ter ouvido a voz de Eurídice se negando a continuar, implorando que ficassem ali. Oh, Deus. Tá vendo? Orfeu, mesmo em Não é pra prantos, voltar, é de resistiu à tentação e continuou em frente. É tudo Mas pra te algumas horas deixar se passam, doidão, né? e Porque não após poderia questionar até voltar à sua vida. própria existência, o poeta finalmente avista a saída do submundo. E ela não aguentou. Mas a essa altura, ele já não tinha certeza se Eurídice realmente estava ali. Não importa. Tudo isso poderia Nesse momento? facilmente ser só uma armadilha de Hades, mais uma brincadeira de mau gosto que os deuses adoravam tanto fazer com os pobres mortais. A única coisa que ele Chegou tão sabia longe. é que assim que saísse, ele não poderia voltar. É, ué. Então, antes que o poeta desse o último passo para fora do mundo inferior, Ele olhou pra trás. ele se vira e olha em direção ao abismo. E assim como o deus do submundo havia prometido, Não a podia sua olhar. amada estava ali. Ah, tava ali. Agora me Mas não diz. podia olhar, né? Não podia olhar pra trás. Agora me diz. Ele estava ali. Por que ele olhou pra trás? Se ela não tivesse ali, ele ia fazer o quê? Voltar correndo? É, não tinha como. É um idiota. Era melhor sair É. e seja o que Deus quiser. Andou até ali sem olhar pra trás, foi olhar agora. No finalzinho. Tipo, tudo bem. É que você já chegou aqui. Você não tem o que fazer. Você vai correr de volta. Exatamente. Você não vai correr de volta. Mas é Poderia, porque mas tá não faz ele sentido. Tá tão afetado. Eu sei. Esquece a parte do debilitado mentalmente. É de propósito. Eu sei que é de Eu sei, propósito. eu Justamente sei. pra pessoa chegar lá e olhar. Porém, como na frase de Nietzsche, o abismo olhou de volta e a alma de Eurídice foi imediatamente puxada em direção ao mundo dos mortos. O herói tentou correr atrás dela, Idiota. mas a passagem se fechou aos seus pés. Sério. Ainda desperdiçou. Era óbvio que não ia terminar feliz, né? Porque... Se a primeira Mitologia. tragédia deixou Orfeu triste, A segunda, então. a Destruiu ele. segunda o deixou oco. Uma casca vazia onde antes havia um homem. O poeta pegou sua lira e a queimou em uma fogueira. Agora sim. Na sequência, ele fez um voto eterno de silêncio. Nunca mais. Ninguém nunca mais iria ouvir suas músicas e nem sua voz. Enquanto isso, no submundo, Perséfone implorou para que seu marido desse mais uma chance ao jovem herói. E quando recebeu um não como resposta, perguntou como ele podia ser tão frio diante de um casal tão apaixonado. E Hades explica que nunca duvidou do amor deles. O que estava em questão
era se o poeta confiava na palavra do deus do submundo, que garantiu que a ninfa seria libertada. Pô, mas não é só isso, né? O lugar que ele saiu deixou ele tentando as ideias, Sim, pô. exatamente. Ouvindo coisas. Isso não facilita. Eu sei que ele tá fazendo uma coisa que, em teoria, é fora das leis, né? Então, óbvio que seria difícil, mas não é só isso. Exatamente. Porque se fosse um caminho Ainda fez a menina sofrer ali no meio do caminho. menos tortuoso, talvez ele tivesse Ele ido até o fim, entendeu? É. Mas ele já tava meio bitolado, eu que tava antes falando, esquece essa parte, e agora eu estou voltando e eu enfatizando Justificando. com ela. Gente, eu sou assim. Eu sou hipócrita. E nessa tarefa, Orfeu falhou. Durante anos, Falhou. as musas e os amigos do semideus tentaram de todas as formas trazer a arte de volta à sua Nada, vida. acabou a magia Mas da nada adiantou. vida. Até que certo dia, passeando pela floresta, estavam as Mênades, as ninfas desvairadas seguidoras de Dionísio. E ao encontrar o famoso poeta, elas obcecadamente insistem que ele cante uma de suas famosas músicas românticas. E quando ele estoicamente se recusa, elas, que viviam num estado constante de êxtase eufórico, se enfurecem e atacam o nobre poeta, arrancando seus membros e jogando-os no rio mais próximo. Gente, Essas mulheres são doidas. Essas mulheres são tudo malucas. Hashtag Proerd. E agora é importante ressaltar Caralho, velho, que aqueles que que isso? fizeram mal para Orfeu Que isso? eventualmente foram punidos pelos deuses. Aristeu recebeu uma maldição que fez com que as abelhas dele morressem e as Mênades que mataram E aí o não tinha mais poeta foram função. transformadas em árvores. ah, Na sequência, as Todo musas mundo recuperaram recebeu os seu pedaços de Orfeu para que ele será que vem daí esse negócio de transformar em árvore? Não, né? Não, Essa é porque uma já outra- tinha as ninfas que se transformavam. Então, a pergunta... Tá, enfim. Na sequência, as musas recuperaram os pedaços de Orfeu para que ele recebesse um enterro digno e a sua alma, agora de maneira definitiva, desce ao submundo. E agora, será que ele consegue encontrar ela? Ah, não. Aí é sacanagem. Era mais fácil ter morrido antes. Minha morte não foi digna. Eu não sou um herói. Queria ser herói como você A tava. única missão que eu tive na vida, eu fracassei. Nunca touro ele. Ele já tá tipo de Meu saco cheio. único pedido, se for dentro de sua vontade, é que o Senhor entregasse uma mensagem minha para Eurídice. Como é que fica a separação de... Não sei. Deve ser de tempo. Eu só gostaria Também. que ela soubesse Tem que ter o processo, né? Pra poder que eu peço voltar. perdão por ter falhado com ela. Fala ali, Não. ó. Você mesmo vai levar para ela. Uhum. Você foi um homem honesto e benevolente, assim como sua amada também. Tá, tem a ver com... Eurídice te espera nos Campos Elíseos. Eu nem sei como te agradecer. É mais fácil ter morrido antes. Eu posso... Se você encostar em mim, tu vai abraçar o Cérbero. Perdão. Muito obrigado, seu Hades. Não é possível que ganhamos dessa vez com a morte. Death Note. Ela Que foi? respirando. Nada não. É que você gosta de manter essa aparência de frio e assustador, mas eu sei que lá no fundo você É um não é. neném. Você não sabe do que tá falando. Sei sim. Bem lá no fundo você é um fofo. É um fofo. Um fofo. Eu sou tão fofo quanto você é assustadora. Eu consigo ser assustadora. Olha, percebe. Uau! Se assustou, né? Muito. Pior que eu super imagino real eles sendo assim, fofinhos. Eles... Porque, tipo, ele é meio assim, O ela, Hades com a mas... Persephone, né? Imagina ele sendo um caujão. Caujão? Caujão. Vamos caujão pra casar várias coisas. Pô, foi um dos poucos que deu certo, apesar de no Dos começo raros, ter dos sido meio raros, assim, meio esquisito. Mas depois deu certo ainda. né? Super raro, é.
Se fofura fosse um crime, eu te jogaria no Tártaro. Haha, muito engraçadinho você. E se você quer saber, eu levo isso como um elogio, tá? Ele rindo. E foi? Agora vem cá, minha rainha. É o casal que a gente mais gosta. Também não dá pra ser feliz? Gente, literalmente, o casal que mais gostamos. Acho que sim. Até porque a gente Viu? não sabe muito. Você é. Não, então, o casal que eu mais gostei da relação foi Hércules com a Megara. Realmente me tocou muito. Só que eles não estão juntos, então Exatamente. eu tô falando dos casais que estão Estão juntos. juntos, isso. Estão juntos. Muito fofo esses dois. Sim. Mas foi muito depressivo. Viu? Você é fofo. Tendo finalizado essa parte mitológica, eu quero aproveitar para Vai, comentar um conte. pouco sobre uma curiosidade histórica. Adoro. Da Mande. mesma maneira que o cristianismo tem diferentes vertentes, como o catolicismo e o protestantismo, a antiga mitologia grega, na época uma grande religião, também tinha as suas vertentes, sendo uma delas o orfismo, que se baseava nos ensinamentos e músicas desse lendário poeta. Porque muitos gregos acreditavam que Orfeu realmente existiu. E, para ser sincero, não me surpreenderia se realmente tivesse existido. Obviamente que numa versão nerfada sem magia, tipo Jesus histórico. Óbvio. E essa religião órfica tem algumas características bem particulares, como o fato de o principal deus dela Meu ser Deus. o fucking Dionísio, Quê? que, segundo o próprio orfismo, é filho de Zeus com Perséfone na forma de um cara chamado Zagreu, sim, o mesmo do jogo, que foi um avatar Que no jogo? qual ele encarnou num universo que surgiu de um ovo cósmico. Cientologia Quê? tem competição. Mas agora voltando ao mito em si. Não curti. Não, Se você também parar não pra curti, não. pensar, esse final do Orfeu reencontrando a esposa no submundo e sendo felizes pra sempre, Não parece ser meio muito... que destrói totalmente a história. Porque se quando o casal morreu, Pois é, ambos então. foram pros Campos Elíseos, toda essa palhaçada de ir até o submundo pra resgatar foi completamente desnecessária ou até prejudicial pra Por isso que eu Eurídice, falei, que quase morrer foi logo. tirada do paraíso. No fim das contas, Orfeu é tão útil pro desfecho da história quanto o Indiana Jones é pra Arca Perdida. Então, não é à toa que muitos preferem a versão que omite o pós-morte dele. Mas quando o assunto Ok, é tá. tramas românticas Mas é, desnecessariamente exato. complicadas, incluindo um deus proibindo um mortal Que de olhar nada pro dá em seu nada, no cônjuge, fim das contas. tem um mito que ganha desse. Ok, vamos lá então. Quem é? Qual é? Mas essa história contarei no próximo Óbvio. Mitologia. Até mais. Olha. Esse vídeo foi possível. Ah, não, tá. Acho que então, ele falou que vai falar de outro casal. Qual é o outro casal? Então, que era que esse aqui? Ah, não, esse tem 3 oi? dias. Então, gente, não sei. A gente gravou Ah, outro. não, esse foi há 3 A dias. gente gravou outro porque, pela ordem, nada mais tá fazendo sentido. Porque depois desse tá tá um desenho. E a gente não gravou o desenho. Ah, Ah, não, ele botou agora. Filha da mãe. E a gente já mentira. gravou o outro. Mentira. 3 dias. E o outro que a gente viu foi? Ah, tá na ordem, né? Cara, Pelo menos de postagem. Mas é porque não é na ordem de postagem, é na ordem cronológica. Então o próximo Ah, seria ele botou esse. né? Cagou o cronograma. Uhum. Gente, E agora? vai O que ficar a gente fora faz? de ordem por uma semana. Perdoe. Mas é que a gente não tem como gravar, eu acho. Porque a gente tem muita coisa pra gravar. Tem muita coisa pra A gravar. gente tem que adiantar pra semana que vem. Então vai Tem muita ficar, coisa pra fazer. perdão. Não, então. Perdão. Vai sair depois. A culpa foi dele que postou há 3 dias e a gente não viu. Exatamente. Por quê? Porque ele botou na playlist agora, porque ontem não estava na playlist. Não estava. E se foi postar 3 dias atrás? Não faz sentido. Enfim, voltando à história. Foi tudo desnecessário, de fato. Nada fez sentido. Sim. Foi o que eu disse, era mais fácil ter morrido antes do que ficar É sofrendo. trabalheira. Eu pensei nisso. Tipo, Tudo na bem que ele hora não de- achou que fosse ficar junto com ela, tanto é que ele falou, ai não, porque eu não... Mas dei ele o só foi recado. pro... Mas se ele tivesse feito aquilo, tipo...
acabado com... Se ele tivesse ele não iria, eu acho, porque tem um castigo pra quem faz isso, então entendeu? pode ser que tenha sido tudo necessário, sim. Porque aí, acontecendo sem ele esperar, só, tipo... Ele não fez nada, Pode sabe? Ele não ser, fez mal ele pra foi honrado até o ninguém. fim. Ele foi uma pessoa direita, só não falava do que cantava mais, pronto, acabou. Entendi, mas sabe? ele morreu de uma forma horrível, mas tudo bem. Sim, morreu de uma forma horrível, mas... Entendi, faz sentido. Então talvez uma não tenha pessoa sido tudo digna, desnecessário né? assim. Uma pessoa digna. Porque se tem isso de separação, dependendo do que rolou. Exatamente. Por mais que ele tenha tido uma vida legal, e se ele tivesse se auto... Pode ser que ele fosse pra outro lugar, então. Exatamente, porque tem. Ok. Né? Então não foi tudo à toa, então talvez. Eu sempre lembro daquela pintura do Inferno de Dante. É mesmo? É porque tem pra cada Sim, tem uns negocinhos. pecado, assim, tem. entendi. Né? Enfim, eu imagino o submundo meio que assim, sabe? Subdividido. No fim foi a primeira vez em que rolou um final meio que feliz. Um feliz que não... Com esse pensilho triste ali, porque pra mim é isso. Tá feliz demais vai dar merda. Deu. Exatamente. E deu. No finzinho deu certo. Mas, em teoria, através de uma forma trágica, deu certo. Exato. Né? Então, assim... Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu! Bye!